E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre senhas de Wi-Fi e eu vou te dizer o tipo de senha que você nunca deve utilizar aí na sua rede. Mas eu não vou só dizer, eu vou mostrar aqui o porquê você não deve utilizar esse tipo de senha aí na sua rede Wi-Fi. Então pessoal, vamos supor que você comprou lá um roteador e ele veio com uma senha parecida com essa aqui. Essa aqui é padrão, normalmente os roteadores vêm com uma senha assim, normalmente numérica, uma senha curta de 8 dígitos. Então qual que é o problema de uma senha assim? Não é que ela é muito fácil de ser adivinhada. O problema é que esse tipo de senha, apesar de ela ser curta, né, ela tem 8 caracteres, ele só tem caracteres numéricos. A gente não tem palavras e a gente não tem símbolos especiais. Então, vamos supor que você coloque aqui uma senha como uma data, né? Muita gente coloca isso, datas de nascimento, aniversário, né? Coloca lá, sei lá, 27/5/2022. Qualquer data como essa aqui, ou seja lá, são 8 dígitos, somente números. Se a gente colocasse um asterisco aqui no final, já ficaria muito mais difícil de se quebrar uma senha como essa aqui. Mas como a gente está falando de senhas numéricas, o que eu fiz? Eu peguei um roteador meu aqui, coloquei exatamente essa senha e a gente vai tentar descobrir. Então, pessoal, quando a gente fala de senhas numéricas, principalmente senhas curtas como essa, a gente está falando de caracteres de 1 a 9 mais o 0, ou seja, a gente tem 10 possibilidades que pode ser um caractere. Então, quando a gente eleva isso a 8 dígitos, a gente tem 100 milhões de possibilidades de uma senha numérica de 8 dígitos. Isso para uma pessoa adivinhar é praticamente impossível, né? É quase como ganhar na loteria. Então, quando a gente fala de um número tão grande assim como 100 milhões, isso para uma máquina talvez não seja tão difícil assim. E é exatamente isso que eu vou mostrar. Então, pessoal, eu peguei exatamente essa senha aqui, 27/5/2022, eu coloquei ela no roteador e fiz um processo de captura do handshake, que gera esse arquivinho aqui. O que é esse arquivo? Esse arquivo aqui, ele capturou o processo de autenticação do cliente e o roteador. Do cliente seria um celular, por exemplo, conectando no roteador. Ele faz esse aperto de mão, esse handshake, e troca algumas informações para verificar que o cliente entrou com a senha correta. Essa senha, ela está dentro desse arquivo, mas não de uma forma legível que a gente consegue abrir ali e ver a senha. Não. Então a gente capturou esse arquivo e agora a gente precisa quebrar essa senha para a gente descobrir qual é a senha legível, né, para a gente poder entrar lá no roteador. Então isso se dá de duas formas: um ataque de força bruta ou utilizando um dicionário para auxiliar e ser mais rápido. Como a gente sabe que essa senha tem 8 dígitos e ela contém apenas números, fica muito fácil de você quebrar uma senha dessa. Por isso que você nunca deve utilizar senhas numéricas como essa aqui. Então vamos lá, vamos utilizar um dicionário para facilitar o processo de quebra dessa senha. Então, eu quero que essa senha tenha no mínimo 8 dígitos e no máximo 8 dígitos. Isso quer dizer que a senha vai ter exatamente 8 dígitos. E quais caracteres, né? Eu quero que ela tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais o 0, ou seja, 10 possibilidades. Então, se a gente der um Enter aqui, olha só, ele vai gerar um dicionário com 100 milhões de senhas possíveis de 8 dígitos numéricas, ou seja, 100 milhões de possibilidades. Com certeza a senha que a gente colocou no roteador, ela vai estar dentro desse dicionário. Então vamos exportar esse dicionário para um arquivo qualquer. Então vou colocar aqui senhas.txt. Senhas não, né, pessoal? Vou colocar aqui o word list. Uma lista, né, de palavras. Então ele vai gerar 100 milhões de senhas numéricas de 8 dígitos em um arquivo ali que vai ter aproximadamente uns 900 mega. Então, como é que a gente vai descobrir
qual senha que está dentro daquele arquivo ali. Então a gente vai precisar testar uma a uma, ou seja, um arquivo de 900 MB, olha só, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Agora vem o processo de quebra daquele arquivo ali para a gente descobrir a senha. E como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Handshake, que é o arquivo que a gente capturou, que contém a senha de uma forma não visível, e a gente vai utilizar aqui a nossa word list, ou seja, a nossa lista de palavras. E o computador ele vai testar senha por senha, uma por uma das 100 milhões de senhas. Mas olha só, aqui a gente está utilizando um Core i5 de 7ª geração, que é um processador assim até um pouco antigo. E a gente consegue testar aí 11 mil chaves por segundo, ou seja, 11 mil senhas por segundo, né? E aí, no máximo, em 2 horas e meia, eu conseguiria quebrar qualquer senha numérica de 8 dígitos. Ou seja, em 2 horas e meia dá pra gente descobrir qualquer senha. Mas aí vai depender de onde essa senha está no dicionário, se ela está mais para o final, se ela está no começo. Então, dependendo disso, pode ser mais rápido ou pode demorar mais um pouco. Então, vamos esperar um pouquinho para ver se ele descobre a senha da nossa rede Wi-Fi. Pronto, pessoal, chave encontrada aqui em poucos minutos. Olha só, 27/5/2022. Testamos aqui aproximadamente 17 milhões de chaves, estávamos testando aqui aproximadamente 12 mil chaves por segundo. Então, em mais ou menos 2 horas, a gente conseguiria quebrar qualquer senha numérica de 8 caracteres. É por isso que você nunca deve utilizar esse tipo de senha aqui no seu roteador. Se essa senha aqui fosse um pouquinho maior, já se tornaria um pouco mais difícil de quebrar. Mas o correto seria que você tivesse alguma palavra e, por exemplo, algum caractere especial. Aí realmente tornaria esse processo aqui muito mais demorado, mas não impossível. Então tenha isso aí em mente na hora de colocar e escolher uma senha para sua rede Wi-Fi. E outra coisa também muito interessante, pessoal, o WPS sempre desabilite essa função aqui no seu roteador. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre WPS, que essa função aqui utiliza um PIN de 6 caracteres. Você tem aproximadamente aí 11 mil chaves, então é muito mais fácil você ser atacado através do PIN do seu roteador. Então, desativando aqui a função do WPS, vai eliminar essa possibilidade. Então, desabilite o WPS, depois eu faço um vídeo sobre isso e escolha uma senha longa, mas nunca uma senha somente numérica. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.